específico desse salmo, mas nós podemos dizer que ele foi muito bem colocado aqui. Sabemos que os 150 salmos, eles são canções, cânticos, que o povo de Deus, o povo de Israel, cantava, louvava a Deus em várias ocasiões. Algumas ocasiões específicas, em alguns momentos. O Salmo 1, ele foi muito bem colocado aqui, como prefácio desse livro. E no Salmo 1 nós encontramos o que fazer e o que não fazer. É muito interessante, né, como o Salmo é escrito, como é dito a respeito do que nós, como povo de Deus, devemos fazer e o que nós, como povo de Deus, não devemos fazer. Antes, eu queria trazer essa definição de cultura. Né? Nós sabemos que qualquer povo, ele é influenciado pela sua cultura. Então, essa definição de cultura fala bem a respeito disso. Diz assim: a cultura em que vivemos ensina como nos comportar e pensar. É o lugar onde aprendemos o que é certo e errado, bom e mal. É uma cultura que adquirimos nossas instituições morais, crenças, convicções, em comunidade, no relacionamento com os outros. A cultura nos socializa para aquilo que é considerado comportamento apropriado para aquela cultura. Quem escreveu isso foi um escritor norte-americano chamado Scott McKnight. É muito interessante pensarmos nisso. A cultura nos influencia. Por mais que a gente pense que não, por mais que a gente não queira, a cultura por si só, por nós estarmos imersos nela, vivemos em uma cultura, convivemos com pessoas de uma cultura, e aí sim, essa cultura ela vai nos influenciar. O que nós devemos ter cuidado, como povo de Deus, é não deixar que uma cultura depravada, uma cultura que é contra a palavra de Deus, que não é de acordo com os princípios de Deus, nos influencie. Pensando no Salmo 1, pensando nessa ideia que ele apresenta, ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele que não. Então o Salmo começa dizendo que felizes é os que não fazem certas coisas. E antes de tudo, essa palavra bem-aventurado é a palavra hebraica esher, que ela tem uma ideia de feliz, uma ideia de fortalecido, uma pessoa fortalecida, mas também de uma pessoa que tem contentamento no coração. Então vai muito além apenas da ideia de feliz, de felicidade. É uma pessoa forte, é uma pessoa contente, uma pessoa que se contenta com aquilo que Deus dá. Essa é a ideia hebraica dessa palavra bem-aventurado. E ele começa dizendo então que felizes é os que não fazem certas coisas. O versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é importante a gente lembrar de uma coisa, que nós falamos que a cultura ela nos influencia. Como que era a cultura para quem o autor desse salmo escreveu lá no início? 1000, talvez 500 anos antes de Cristo. Não sabemos exatamente onde eles estavam. Alguns salmos foram escritos no exílio, na Babilônia. Outros salmos escritos por Davi, o povo estava já bem firmado em Israel, com sucesso, o reino de Israel crescendo. Mas como que a cultura naquela época podia influenciar? Por isso que o salmista coloca uma progressão, que ele diz o quê? Ele diz que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Observam que é uma progressão. A coisa não acontece de uma vez. Começa de algo pequeno. Por isso devemos ter cuidado com as pequenas atitudes. Começa algo pequeno.
não anda no caminho, não anda no conselho dos ímpios. E aqui é interessante, voltando, pensando no povo lá de Israel, isso aqui era algo bem literal, bem literal. Para um judeu permitir que ele fosse corrompido pela cultura na qual ele estava inserido, e se essa cultura não era a cultura do povo de Deus, ele tinha que necessariamente ir ao encontro dessa contracultura do seu povo. Ele tinha que andar nesse caminho. Ele tinha que, nesse caminho ímpio, ele tinha que se deter. Ele tinha que parar ali no caminho dos pecadores e se assentar e ouvir o que ele não devia ouvir, dos escarnecedores, dos zombadores, outra tradução, de Deus. E hoje, como que essa cultura nos influencia? Nós precisamos necessariamente pegar um caminho mau, sair da nossa casa, ir para um lugar ruim, e ali se deter e começar a ouvir pessoas que falam mal de Deus, e de repente se assentar na roda? Não, infelizmente não. Hoje a cultura, primeiro lugar, meus irmãos, que nós vamos sempre lembrar, que nós como povo de Deus, nós vivemos nesse século, uma cultura que é contra a vontade de Deus. A não ser que você mude para uma comunidade 100% evangélica, com regras, quase que a ideia aquela medieval do mosteiro, você está inserido numa cultura que não compactua com a palavra de Deus. Nós não podemos e nem devemos nos surpreender com notícias de governos indo contra a palavra, de governos liberando aborto, liberando o casamento homoafetivo. É óbvio que isso vai acontecer. Não podemos nos surpreender com isso. O que nós não podemos é permitir que isso esteja o tempo todo nos atingindo. Que nós estejamos andando no conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores. E não há meio termo. Você não consegue encontrar pessoas que não são tementes a Deus e que dizem o que Deus ensina na sua palavra. Não há meio termo. Então, quando você se detém nisso, e hoje a cultura ela chega na nossa cabeça, na nossa mente, e a batalha ela é travada na nossa mente. A cultura ela chega por vários canais. Talvez no seu ambiente de trabalho. É uma maneira de você ser influenciado. Pessoas que trabalham muito tempo numa mesma empresa, ela acaba tomando o jeito daquela empresa, a cultura daquela empresa, ela leva isso para a sua vida pessoal, para a sua casa, para o seu comportamento, para as suas decisões. Se essa cultura dentro dessa empresa for uma cultura boa, muito bom para essa pessoa, mas se não, será muito ruim. Talvez jovens aqui, na escola, muitos jovens passam mais tempo na escola do que com os pais. Então, se essa cultura da escola for uma cultura ruim, e houver esse momento de andar, de se deter e de se assentar, a influência vai ser muito ruim, muito ruim. E aqui fazendo um parênteses muito importante, para os pais, seus filhos passam mais tempo na escola do que com vocês. Então precisa ter muito cuidado, né? A proposta do Pense Laranja, que nós temos na nossa igreja, ela é muito interessante porque ela traz essa responsabilidade, ela chama para essa parceria entre igreja e família. Então, as crianças domingo ouvem a palavra, aprendem a palavra, são influenciadas aqui pela cultura bíblica e levam para casa devocional, material, para que os pais possam continuar o trabalho,
fazendo essa contrapartida, que é um pouco desigual, né? Seu filho fica 4, 5, às vezes 8 horas na escola, e você fica ali meia hora, 1 hora, 2 horas por dia com ele. E ele está sendo bombardeado. Mas jovens, adolescentes também. No trabalho, na sua roda de amigos, né, onde você vive a sua vida social, você está sendo influenciado o tempo todo. E temos a influência onipresente das mídias sociais, da internet, do celular, onipresente na nossa vida. É algo muito... É chover no molhado, falar da presença do celular, das mídias na nossa vida, o tempo todo. O tempo todo nós estamos ali, não sei qual você gosta, qual que você usa mais, mas de alguma maneira você está recebendo informação o tempo todo, o tempo todo. E uma boa parte dessa informação também não é uma informação conforme a palavra de Deus. Então você está ali o tempo todo sendo bombardeado por essa cultura. Então o que nós devemos não fazer? O salmista ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que não anda. Precisamos ter essa consciência. Se aquilo que eu estou tendo acesso, aquilo que eu estou consumindo, às vezes até o ambiente do trabalho, ele não é bom para mim, eu preciso fugir disso. Eu não posso andar por esse caminho. Eu não posso me deter, porque há uma progressão. Se você começar a andar e falar, não, eu só estou dando uma olhada, eu só estou ouvindo essa pessoa, acho interessante a ideia dela, essa ideia dela é muito interessante, e você começa, e você se detém, você se assenta, você aceita aquela mensagem, e você se perde. Algo muito sutil, muito sutil. Você já ouviu aquela história de como que se cozinha um sapo vivo? Todo mundo aqui, né? Antigamente eu contava a história, quase ninguém sabia, mas a internet, todo mundo conta essa história na internet, todo mundo sabe. Mas é simples, né? Se você pegar uma panela e encher d'água e deixar aquela água fervendo, pega um sapo vivo e joga ele nessa panela, né? Ele vai bater o recorde de salto em altura, vai pular longe. Mas se você pega o sapo, coloca ele na água fria, natural, e liga o fogo, ele vai morrer cozido sem perceber. Sem perceber. Porque ele se acostuma com o ambiente. Esse é o grande perigo, é nos acostumarmos com o ambiente. E um bom teste que você pode fazer é: como está a sua vida hoje? Como você é hoje? Você é uma pessoa melhor do que era 3, 4 anos? Você é uma pessoa feliz? Você é fortalecido no Senhor? Você é uma pessoa que tem contentamento no coração? Porque uma das coisas terríveis que essa nossa cultura de redes sociais produzem é o descontentamento. Nunca estamos felizes, nunca estamos contentes, porque a comparação ela é muito constante. Você faz uma viagem de férias, fica feliz com aquela viagem que você fez para Paris, Aparecida de Goiânia, mas tem alguém que foi para Paris, fala, sua viagem foi ótima, foi perfeita, você divertiu, você teve momentos felizes com a sua família, alegres, mas alguém postou que foi para outro lugar melhor. Você já fica, pô, eu vou me endividar mais, mas o ano que vem eu vou para esse lugar que essa pessoa foi, vou tirar foto nesse lugar que ela tirou, vou postar. O descontentamento das coisas que nós temos, o descontentamento com, como eu disse domingo passado, as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado e nós não percebemos, e o tempo passa. Por quê? Porque vivemos nessa cultura do imediatismo, do consumismo, da comparação, da imagem, do que tem que ser postado.
A pessoa viaja e nem curte a viagem, porque ela tem que parar para postar. Depois que postou, já está bom, cumpri a tarefa, vou embora, vou para outro lugar. Por quê? Porque a cultura está te tornando uma pessoa pior do que você era. Um pior marido, uma pior esposa, um pior filho, um pior pai, um pior discípulo de Cristo. Porque você permitiu que essa cultura te dominasse. Uma palavra específica para quem aqui é discípulo de Cristo. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua missão? Fazer discípulos. Essa é a sua missão. Nesse mundo, é a sua tarefa. Fazer discípulos. Os discípulos começam na sua casa, seus filhos, às vezes sua esposa, seu esposo. E se você está cumprindo a sua missão? Como você tem gastado o seu tempo? Voltando lá no Salmo 90, mas que é importante para hoje. Porque como você tem gastado o seu tempo, define a sua missão. Define o que você tem feito, o que está no seu coração. O que está no seu coração. Você tem gastado tempo para evangelizar? E lembra, meu irmão, que evangelizar, você não vai evangelizar alguém chegando e falar, Jesus te ama. Se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Não, você vai evangelizar alguém através do relacionamento. Investir na vida dessa pessoa, gastar tempo com essa pessoa, servir essa pessoa, orar por essa pessoa, ouvir essa pessoa, falar de Jesus para essa pessoa. Mas às vezes eu estou tão influenciado por essa cultura e não percebi, e eu já estou morto, que eu não mais produzo vida. Eu produzo ódio, morte. Eu acho que eu vou começar a fazer. Quem aqui gosta de mídia social, já assistiu, né? O pessoal que é especialista em mídia social, tem um nome para isso. Então ele entra lá na página lá vou pegar o mundo da Késia lá, da confeitaria. Então, uma pessoa especialista em mídia social entra na página de uma confeiteira e ela analisa aquela página e fala dos erros e dos acertos. E dá para definir quem é aquela pessoa pela página dela. Então, eu acho que eu vou começar a entrar na página dos irmãos e fazer diagnóstico. Dá uma de médico aqui, Douglas. Fazer um diagnóstico, né? Falar, meu irmão, as suas publicações, elas destilam ódio. As suas publicações constroem paredes. Você está desperdiçando o seu tempo como discípulo de Cristo. Não faça isso. Mas por que você está fazendo isso? Porque você, sem perceber, permitiu que o mundo te influenciasse. Não anda, não se detém, não se assenta. Ímpio é todo aquele que é contra Deus. Não necessariamente aquele que sai falando mal de Deus, mas aquele que não é povo de Deus. Esse é o ímpio. Pecadores somos todos nós, mas aqui a ideia do pecador é aquele que está na prática do pecado. E o escarnecedor é o que zomba. Porque você está vendo aqui também, o próprio processo, ele é gradual aqui, o ímpio, o pecador, o zombador, o escarnecedor. Fuja deles, fuja desses caminhos, fuja de tudo que inclui alguma dessas atitudes. Mas o salmista então continua dizendo que felizes são os que fazem certas coisas. Os felizes os que fazem certas coisas. Ele fala que felizes são os que não fazem certas coisas. Não andam, não se detêm, não se assentam. Mas também há um lado positivo. Felizes aqueles que fazem certas coisas. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É algo muito precioso que nós temos. A palavra de Deus. Pessoas não têm. Muitos povos, muitos crentes, esparramados pelo mundo, talvez tenha uma página da Bíblia que ele conseguiu
Talvez por ter tão facilmente, nós não entendemos o valor dela. Mas a Bíblia é algo preciosíssimo. Não há nenhum livro no mundo como a Bíblia. Nenhuma mente humana seria capaz de escrever um livro como esse, da maneira que ele foi escrito, pelo tempo que ele foi escrito, pelas pessoas que o escreveram. Mas acima de tudo, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, se torna para nós um grande presente, porque o Deus Criador do céu e da terra está nos ensinando a ser gente, como Ele deseja que a gente seja. Com que propósito? Para que nós sejamos bem-aventurados, felizes, fortalecidos, agradecidos, contentes. Então nós não podemos desprezar isso. Por isso que o salmista, depois de ele dizer o que não fazer, ele fala agora o que vocês precisam fazer, é o contraponto. Aqui nós temos claramente no Salmo um contraste entre coisas que nós não devemos fazer e entre uma coisa que nós devemos fazer, que é ter prazer na lei do Senhor. Como nós estamos falando de cultura, de sermos moldados pela cultura, não poderia deixar de citar Romanos 12, versículo 1 e 2, e aqui na nova versão transformadora. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Fantástico esse texto, né? Fantástico, porque Paulo, não só nesse texto, mas em tantos outros, ele deixa bem claro que a nossa luta é na mente. A nossa mente precisa ser moldada. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos pensar como Cristo, agir como Cristo, nos compadecer como Cristo, amar como Cristo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. 2000 anos atrás foi escrito isso. Não houve mudança e não haverá mudança. O mundo que nós poderemos imitar é o mundo do porvir. É quando Cristo voltar e restaurar e fazer novas todas as coisas. Mas nós não precisaremos imitar, porque seremos totalmente transformados, completos, maduros, glorificados. Mas hoje nós não podemos imitar o mundo em nada, mas antes, permitir que Deus transforme a nossa mente, o nosso modo de pensar, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Felizes os que fazem certas coisas. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, na mesma progressão do que não fazer, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir a palavra de Deus, tanto no sentido da proclamação, da pregação, mas também no sentido de ler a palavra de Deus. E aqui uma ressalva muito importante, que é também um grande problema que a internet nos traz, é que tem muita coisa para ouvir, de Deus. Se você digitar lá no seu aplicativo lá, no seu celular, de busca, mensagem evangélica, pregação bíblica, você vai achar muitas coisas. Nunca ouça uma mensagem de alguém sem estar com a sua Bíblia aberta. E o conselho que eu te dou, se ouviu 5, 10 minutos daquela mensagem, ele não citou a Bíblia, procura algo que presta. Procure algo que presta. Não fique pelas experiências. Confirme na palavra de Deus, se aquilo que ele está pregando é de Deus, para que também traga edificação para você. Mas você pode ouvir individualmente, lendo a Bíblia.
Mas só ouvir não basta, você precisa ouvir e compreender a palavra de Deus. Qual a vontade de Deus para mim, nesse texto que eu li? Qual a vontade de Deus para mim, nesse momento que eu estou vivendo? E talvez nesse momento você está vivendo uma crise, você precisa de uma decisão, você quer saber qual é a vontade de Deus, e você precisa pedir ajuda. Então procure ajuda. Procure um pastor, um conselheiro, um irmão de fé, alguém mais experiente, e fala: eu estou enfrentando essa luta, eu preciso tomar essa decisão, eu estou sentindo que o que eu estou fazendo é errado, como eu faço? E aí na palavra de Deus nós vamos encontrar a resposta. Depois que você ouviu, compreendeu, reflita naquilo, né? O texto diz: nela medita dia e noite. Feliz o homem que faz isso, medita na palavra de Deus dia e noite. O ideal é que você pegue uma porção da palavra de Deus pela manhã, uma porção pequena, e reflita nela dia e noite. Fique 24 horas ali pensando naquela palavra, pensando naquela instrução, pensando naquela promessa de Deus. Mas a ideia aqui, o conceito é que esse prazer na lei de Deus, esse meditar na palavra de Deus de noite, é que a palavra de Deus, nós temos prazer e ela faz parte da minha vida o tempo todo. Em todo o tempo a Bíblia está moldando os meus pensamentos, moldando a minha mente, transformando a minha mente, moldando os meus relacionamentos, como eu me relaciono, está sendo moldado pela palavra de Deus. Como eu tomo decisões, está sendo moldado pela palavra de Deus, ou é por aquele coach famoso, que fala que você tem o direito de ser feliz, que você precisa ser a melhor versão de você mesmo, que o potencial que você tem, você não está cumprindo, que você deve abrir mão de tudo que atrapalha a sua felicidade, não importa o que seja. E aí você caminha por esses caminhos de morte. Mas não, a palavra de Deus tem outra orientação para você, que às vezes vai exigir de você um sacrifício vivo, mas que agrada a Deus. Ouvir, compreender e refletir, mas não basta, precisamos aplicar, senão não adianta, senão nós vamos ter muito conhecimento bíblico. Você pode vir aqui a cada 3 meses da gincana, dos jovens, né, e ganha a gincana, vai responder todas as perguntas, mas você não está aplicando na sua vida. Precisamos aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Ouvir, compreender e aplicar. Isso é o que eu devo fazer o tempo todo. Meus irmãos, eu sou pastor, já vai fazer agora em janeiro 19 anos. E eu não sei quantas vezes eu já preguei isso. Não somente o Salmo 1, mas sobre isso, sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância de ouvir a palavra de Deus, a importância de aplicar a palavra de Deus. E como isso é difícil. Como isso é difícil. Difícil poder, ainda não. É um sinal que eu dei para eles ali, eles estão entendendo. Daqui a pouco. Como é difícil aplicar a palavra de Deus. Como é difícil. Porque muitas vezes é doloroso. Muitas vezes tem um custo. Muitas vezes tem renúncia. Mas, por outro lado, eu já vi também muitos irmãos que ouviram a palavra, que refletiram, que foram orientados e aplicaram, e tiveram a vida transformada. Isso também é algo que nos alegra muito. Por um lado, nos entristece ver pessoas que ouvem e não praticam. Por outro lado, há a alegria de ver pessoas que ouvem e praticam. Isso exige esforço, determinação, vontade. Mas nós temos do nosso lado o Espírito Santo. Nós podemos clamar a Ele, clamar a Deus, e Ele nos responde. Ele nos responde. O resultado de tudo isso, ele fala no versículo 3, o resultado daquele que não faz certas coisas e aquele que faz certas coisas.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A ideia daquela árvore, né, que está plantada ao redor do rio. Ninguém vai dormir mais nas minhas pregações agora, de vez em quando dá um estouro assim. Aquela árvore plantada na beirada do rio, né? Ou aquele pé de jabuticaba plantado perto do rego, sempre verde, sempre produzindo, o tempo todo. Mas olha que coisa interessante o final, né? Tudo quanto faz será bem sucedido. Nos lembra da ordem, da promessa que Deus dá a Josué. Antes, medita na minha lei dia e noite. Não desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E tudo quanto fizeres será bem sucedido. Quando Josué assume a responsabilidade de guiar o povo de Deus na conquista de Canaã, você quer ser bem sucedido aos olhos de Deus? Busque não fazer certas coisas. Busque fazer certas coisas. Você será como uma árvore plantada, que dá o fruto, uma árvore que faz sombra, uma árvore que cumpre o propósito dela, e você será bem sucedido. Só para você sair daqui sem esquecer, nossa aplicação hoje é o que não fazer. Não ande no conselho dos ímpios. É ímpio, não perca tempo. Não se detenha no caminho dos pecadores, por mais interessante que seja, porque senão quando você menos perceber, você vai estar sentado na roda dos escarnecedores. Você vai fazer parte daqueles que zombam de Deus. Isso é triste. O que fazer? Ouça a palavra de Deus, a Bíblia, através de bons pregadores, através de bons livros, e, de preferência, vá à fonte, que é a própria palavra. Você não precisa, eu não vou jogar contra a minha profissão, a do reverendo Fabrício está ali, mas essa é uma das grandes graças que Deus nos deu. Deus fala a você, meu irmão, no secreto, sozinho. O Espírito Santo fala. Ouça a palavra de Deus, compreenda. Não leia a Bíblia apenas por ler. Não faça isso. Leia e compreenda. Se você não compreendeu aquele texto, procure ajuda. E, compreendendo, reflita. Reflita naquilo que Deus falou. Você ouviu, você compreendeu. Permita que aquilo que você ouviu trabalhe no seu coração. E aplique. Aplique. E você vai ver coisas interessantes, maravilhosas acontecendo na sua vida. Na sua vida. Isso exige tempo, dedicação, mudança de hábitos. Como eu já disse 427 vezes aqui nessa igreja, a maior arma de Satanás no nosso tempo é a distração. Nos distrai. Às vezes, sem perceber, nós acordamos com o celular na mão, dormimos com o celular na mão, almoçamos com o celular na mão, vamos ao banheiro com o celular na mão. E hoje já tem uns celulares melhores aí que você pode tomar banho com ele, né? Você pode entrar na água com ele. E eu não duvido que tenha quem faça isso, né? Não duvido. E a palavra de Deus? Qual tempo ela ocupa na sua vida? Isso é algo que fará toda a diferença. A equipe de louvor vai cantar uma última música. E queria que você cantasse essa música como uma oração do seu coração, que Deus fale ao seu coração também através dessa canção. Vamos colocar em pé.
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao meu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao meu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao meu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao meu. Ensina-me a amar o meu irmão e a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meus irmãos, nós vamos encerrar nosso culto com uma oração. Eu queria convidar o reverendo Fabrício aqui à frente. Já que ele não pregou, ele ora. Nosso irmão reverendo Fabrício esteve conosco na escola dominical, está de férias. Falei para ele que de férias eu não passo na porta nem de igreja, mas ele veio aqui hoje. E nosso irmão é pastor na igreja presbiteriana da Vila Rosalina e também capelão no Hospital Evangélico. Se tiver lá no Hospital Evangélico, precisa de ajuda lá, de uma visita, é só procurar pelo capelão, reverendo Fabrício. E ele vai estar orando por nós e impetrando a bênção. Oremos. Santo Deus, nos consagramos ao Senhor nesse momento, após ouvir a Tua palavra. Dizemos que entendemos que não foi um recado que o Senhor nos deu, mas a Tua palavra direta aos nossos corações. E te pedimos, Senhor Deus, que nos dê a ousadia necessária para agora, depois de ouvir, compreender, refletir, poder aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude nesta missão de fazer discípulos, em nome de Jesus. E assim, igreja, receber a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, os meios de graça que Ele dispôs à igreja, um deles
a palavra, a tua palavra, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nada pode nos afastar dele, e que a edificação e consolação do Santo Espírito de Deus esteja agindo sobre vós, igreja do Senhor, até que ele volte. Amém. Amém. Nós agradecemos a presença dos que nos visitam. Sejam bem-vindos e cumprimente quem está do seu lado.